Sejam muito bem-vindos a mais um TV Pet Show, o seu programa pet preferido. E olha, se eu fosse você, não saía daí, porque o programa tá cheio de matérias incríveis. Vem conferir o que a gente preparou. A advogada Cíntia Bellino nos conta a diferença entre protetores e acumuladores. Temos uma entrevista com o Dr. Evilásio Nogueira sobre cardiologia. A pedidos, nós vamos reprisar a matéria com o Dr. Maurício Fonteles sobre oncologia. Tem o repórter Fuinha e ainda tem Meu Pet é Lindo. Tudo isso é daqui a pouquinho, não sai daí. Gente, vocês que acompanham a TV Pet Show com certeza já conhecem a Cíntia Bellino, essa mulher maravilhosa, mas eu faço questão de apresentar, porque ela está sempre aqui socorrendo nossas dúvidas. Ela é vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB aqui no Ceará. Tudo bom, Cíntia? Tudo bom, é um prazer enorme estar aqui. Eu amo voltar aqui, porque os seus telespectadores, inclusive, me reconhecem na rua, me fazem pergunta e eu estou disponível para quem quiser fazer pergunta. E nós adoramos quando você vem aqui. Inclusive, eu me apaixonei tanto pelo cabelo dela que eu imitei, viu, gente? Ficou lindo! Cíntia, olha, da última vez que você esteve aqui, você tocou no assunto que muita gente perguntou, como assim? Você falou de que pessoas acumulam animais. E até então, acho que muita gente só ouvia falar em acumular objetos, até lixo. Como é isso, Cíntia? Existe gente que acumula animais? Existe gente que acumula animais, inclusive nós já temos alguns casos em Fortaleza, o que tem nos preocupado bastante, porque essas pessoas que são acumuladoras têm se dito protetoras de animal. Isso tem nos preocupado porque isso causa algum tipo de comoção na sociedade. Isso é muito preocupante porque esses animais, eles não estão protegidos, eles não estão em bem-estar, pelo contrário, eles estão em situação de maus tratos, numa situação muito grave e muito crítica. Cíntia, agora explica pra gente então o que é um protetor e quando é que ele passa a ser acumulador, pra gente saber essa diferença. Pronto, geralmente o acumulador de animais, ele começou sim tentando ser um protetor, né? Inclusive os casos aqui em Fortaleza se trataram disso, pessoas que começaram achando que estavam protegendo e acredito que lá atrás estavam mesmo, mas aí o que acontece? Eles vão perdendo o controle, o transtorno vai se prejudicando ainda mais com aquela situação, vai piorando e a pessoa acaba a acumular animais qual ela não pode sustentar, ela não pode limpar o ambiente, ela não pode tratá-los de forma com bem-estar mesmo, com saúde. E o acumulador, então, quer dizer que isso é uma espécie de doença mesmo, pode-se dizer? O acumulador, ele tem um transtorno obsessivo-compulsivo, é um TOC, é uma doença, tem que ser diagnosticada, ele precisa de um tratamento e deve ser encaminhado à família, à assistente social, a postos de saúde. O caso que nós tivemos aqui em Fortaleza, a idosa foi acompanhada até o posto de saúde pelos familiares, hoje ela faz um tratamento e existe o processo judicial, porque é isso também que eu preciso falar aqui. Ser acumulador de animais não é simples, não é como ser acumulador de lixo ou de objetos, você está tratando de vidas. E quando você está tratando da vida de animais e você está maltratando esses animais eles precisam de proteção. Então você, como acumulador de animais, vai responder na polícia, vai responder na justiça por crime ambiental, o que é grave, porque pode até ser condenado a um crime continuado, onde a tua pena, que hoje é muito pequena, ela só chega até 1 ano, ela pode ser 1 ano para cada animal acumulado ali, se a gente conseguir um crime continuado. Então é uma situação muito perigosa, tanto da parte de saúde, como da parte também social, porque isso incorre em crime. E como é que a OAB pode agir nesse caso? Vocês recebem denúncia? Olha, a OAB recebe a denúncia e encaminha. O nosso papel, né, com a sociedade é tanto na questão educativa, estou aqui por esse motivo, como também na questão de acompanhamento, de denúncias. A gente acompanha o Ministério Público, acompanhar audiências onde envolvam as questões judiciais envolvendo animais, maus tratos, qualquer tipo de abandono, essas coisas que são relacionadas ao bem-estar animal. Entendi. E assim, Cíntia, nós como cidadãos, quando a gente se depara com uma situação dessa, tem alguma coisa que a gente possa fazer, no caso? Mesmo que a gente tenha pena da pessoa? Tem. A primeira coisa é denunciar. Quando você vê alguma pessoa com um animal, e eu acredito que as diferenças são muito grandes, a diferença de uma acumuladora para uma protetora são gritantes. Uma protetora, ela recebe um animal e ela
trata desse animal e depois ela encaminha ele para uma adoção. O bem-estar do animal está sempre sendo levado em conta. Sim, já uma acumuladora, eu estou entendendo bem direitinho agora a diferença. Uma acumuladora não. A acumuladora, ela naquele momento, ela é egoísta. Então, ela acha que está fazendo bem, tirando aquele animal da rua, mas ela não está. Ela deixa ele lá e eles vão se acumulando. Muitas perdem as contas de quantos animais elas têm. Elas não sabem a quantidade. Às vezes elas não acumulam só animais, elas acumulam comida. Nós temos um caso muito famoso aqui em Fortaleza, onde essa senhora, ela acumulava os animais, iam para as televisões aqui do estado, pediam doações, a comunidade doava essas rações e ela colocava dentro de um quarto fechado e ela não dava essa comida para os animais. Então, quando os animais foram resgatados, tinham mais de 500 quilos de ração apodrecendo dentro do compartimento. Ou seja, ela era uma acumuladora num estado tão grave que ela acumulava outros objetos, não só os animais. Então, além de fazer o bem para os animais, quem denuncia está fazendo bem para a pessoa também, porque ela precisa se tratar. Para os seus vizinhos, porque aquilo é uma questão de saúde pública. A importunação, a sujeira, a questão sanitária ali ao redor, tudo, ela não limpa. Uma acumuladora, ela não tem higiene, ela não se preocupa com isso. Os transtornos, ele chega num momento em que ela só se preocupa mesmo em achar que está protegendo o animal, tirando ele da rua e dando esse tipo de tratamento. Então, a sociedade pode ajudar denunciando. Uma protetora, você vai perceber quando ela pede ajuda para os animais, mas ela também te pede ajuda para a doação do próprio animal, ela pede remédio, ela faz feira, ela faz campanha. Então essa é a grande diferença. E inclusive desconfie de alguns abrigos que não fazem esse tipo de feira. Um abrigo que só recebe animais, às vezes está ali disfarçado de uma acumuladora. Cíntia, olha, mais uma vez, muito obrigada. E a gente já tem um tema para a Cíntia voltar aqui, viu? Que ela não pode deixar de vir aqui, Cíntia. Eu adoro voltar aqui, quero agradecer mais uma vez o convite, quero dizer a todos os telespectadores que podem continuar fazendo pergunta na rua quando me encontrar. As crianças também me veem, tia, eu vi a senhora na TV. Então pode fazer pergunta, pode mandar pergunta para o meu Instagram, para o Instagram da comissão. É uma honra e um prazer muito grande poder vir aqui e levar educação para a sociedade de Fortaleza e agora do Brasil inteiro. Verdade. Obrigada, Cíntia. Olha, gente, não saiam daí, porque no próximo bloco a gente tem uma entrevista com o Dr. Evilásio Nogueira sobre cardiologia. Até já. Gente, eu estou aqui com o Dr. Evilásio Nogueira, primeira vez aqui na TV Pet Show. Isso. Muito obrigada por nos atender, doutor. Pronto, primeiramente gostaria de agradecer você e toda a equipe da TV Pet Show, né, pelo convite. Até mesmo porque eu vou estar falando de um assunto que eu amo, né, que se chama cardiologia veterinária, devido justamente à importância, né, dessa especialidade na clínica de pequenos animais. Já que a expectativa desses animais, né, de vida está aumentando gradativamente, né, nós estamos cada vez mais com pacientes idosos, né, e querendo ou não, a nossa maior casuística são de cardiopatias, né, que vai, de acordo com a medida que o animal vai envelhecendo, ele vai apresentando essas alterações cardiovasculares. É exatamente isso que eu ia falar. Muita gente está falando, hoje em dia aparecem tantas doenças e tantas especialidades na medicina veterinária, isso. Mas isso atribui a justamente isso. Os animais estão sendo mais bem cuidados e vivendo mais. Isso. E por que você escolheu cardiologia, doutor? Pronto, porque é o seguinte, eu acredito que tenha muitos proprietários que estão sofrendo com a perda inesperada de seus animais. Né? Porque existe na cardiologia uma das principais consequências das cardiopatias é a morte súbita, ou quando o animal está super bem e de repente ele descompensa. Então, devido a essa necessidade, foi o que me motivou a estar buscando essa especialidade e querendo mostrar para todo mundo a importância dela. A importância de nós iniciarmos esse acompanhamento desde cedo e não ter que esperar o paciente chegar na idade avançada e muitas vezes já chegar para nós cardiologistas
com alterações já bem avançadas, onde estudos comprovam que se nós iniciarmos o tratamento no momento certo, nós conseguimos aumentar esses dias de vida dele. Doutor, o meu é gato ou cachorro? Qual é a sua maior demanda, doutor, Pronto. nesses casos? Hoje, a minha maior demanda realmente são os cães, certo? Até mesmo porque o gato, ele é muito assintomático. Muitas vezes, só para você ter uma noção, os principais sinais clínicos de uma alteração cardiovascular em gato é que ele vai ficar quietinho e vai ficar se escondendo, simplesmente. Ou seja, é um sinal muito inespecífico. Que às vezes até é característica de outras, gato, né? de outras doenças, né? E outra coisa, até mesmo a casuística. Porque o que acontece? As principais cardiopatias felinas, elas têm origem genética. E aí, vale até salientar aqui quais são essas raças, né? O Maine Coon e o Ragdoll são duas raças que já foi identificado. Genes, por exemplo, é enorme, né? Isso, que chega a 8, 10 quilos, né? Que são raças que já foi isolado até mesmo o próprio gene para cardiomiopatia hipertrófica, por exemplo. E aí também uma outra raça que vale a pena citar é o Persa, que está em estudo e querendo ou não está no nosso dia a dia. Ai, fiquei preocupada agora. Isso. Então assim, mas não foi isolado ainda esse gene, Entendi. mas já acredita-se que tem assim esse gene para desenvolver a cardiomiopatia hipertrófica. No caso do cão, doutor, como é que eu posso me atentar assim, a algum sinal que ele esteja me dando para eu levar? Pronto. Nos casos dos cães, o sinal número 1 é a tosse, e é uma tosse seca, ou seja, e não produtiva. Que inicialmente... Que é essa tosse não produtiva, doutor? Pronto. Eu sou bem leiga, a gente pronto. pergunta. É uma tosse sem secreção, né? Aquela tosse, simplesmente uma tosse seca, que ele não vai expelir nenhum conteúdo. Ele vai ficar com aquele reflexo daquela tosse, porém não vai apresentar nenhum tipo de secreção, certo? E essa tosse se inicia de forma crônica, ou seja, uma tosse crônica, não é aquela tosse que vai iniciar da noite para o dia. Ela vai iniciando aos poucos e vai evoluindo e aumentando a sua frequência. E inicialmente ela começa mais noturna, ou seja, que é aquele momento em que o animal ele relaxa e aí vai estimular esse quadro dessa tosse. E aí, à medida que a doença vai evoluindo, ou seja, que esse coração vai aumentando, ele vai comprimindo cada vez mais o brônquio principal, causando esse reflexo de tosse. Então, assim, não é uma tosse, não é o coração, é secundário. Entendi. Por quê? Porque o coração aumenta, ele comprime o brônquio principal, causando um reflexo de tosse. Doutor, né? Sim. Mas só um detalhe aqui que é importantíssimo. O fato de seu animal estar apresentando tosse não significa que ele é um cão cardiopata. Pode ser. Por quê? Porque existem as afecções respiratórias, que também pode estar ocasionando tosse. Então fique somente atento a isso. Então, se seu animal está apresentando tosse, leve a um veterinário. E aí, se ele houver a necessidade, levar para um cardiologista para estar fazendo essa diferenciação. Doutor, existem raças que são mais predispostas a terem problemas? Sim, com certeza. Que raças são essas? Que na nossa maior casuística, são cães de pequeno a médio porte. Tanto que já existem raças que já foi comprovado também geneticamente que ela já possui essa predisposição. Entre elas o Poodle, o Dachshund, o Yorkshire, né, que são raças de pequeno porte que possuem essa tendência. Então, quem tem essas raças, principalmente pequeno porte, entre elas aí também o Shih Tzu, o Maltês, tem que ficar esperto, tem que ficar atento, principalmente a partir dos 5 aninhos de idade, que já se aconselha que faça um acompanhamento anual dessas raças como prevenção. Porque os estudos já mostram, se nós identificarmos essas doenças no início, a gente consegue prolongar os dias de vida dos nossos animais. Doutor, infelizmente nosso tempo está acabando, mas eu quero deixar um compromisso aqui com o doutor, firmado. Quem tiver dúvidas sobre cardiologia, pode mandar para a gente, que o doutor vem aqui responder. Perfeito. Tá certo? Agora, antes de mais nada, antes de terminar, doutor, gostaria que o senhor falasse da importância de sempre procurar um médico veterinário. Perfeito. Então, que fique atento, principalmente que você que tem cães de raças de pequeno porte, ou se você tem algum cão que está apresentando uma tosse crônica, que procure a especialidade, pois a partir dos 5 aninhos de idade já se espera que inicie esse processo de alterações cardiovasculares, certo?
E aí só mais uma dica é a respeito dos exames pré-operatórios, certo? Que é a importância da cardiologia nos exames pré-operatórios para o seu cão. Então, se o seu cão vai ser submetido a algum procedimento cirúrgico, converse com o seu veterinário a respeito dos exames pré-operatórios. Doutor, mais uma vez, muito obrigada. Olha, gente, não saiam daí porque no próximo bloco a gente tem uma entrevista com o Dr. Maurício Fonteles sobre oncologia. Até já! Gente, eu estou aqui com o Dr. Maurício Fonteles, médico veterinário que atua na área de oncologia e é uma pessoa que a gente vem lutando aqui para conseguir um tempinho para entrevistar. Tudo bem, doutor Maurício? Tudo bem, tudo Como ótimo. vai o senhor? Tudo ótimo. Doutor, acho que antigamente, eu posso até estar enganada, mas a gente não ouvia falar tanto nesse assunto na veterinária. Hoje é tanta gente pedindo para a gente conversar sobre isso, doutor. Então explica um pouquinho para a gente o que é a oncologia veterinária. A oncologia veterinária ela é muito similar à oncologia humana que já está dentro do nosso conhecimento social normal. Entretanto, a oncologia veterinária ela tem as suas particularidades que está relacionado aos pets, né, que são os mais comuns do nosso convívio normal, e essas particularidades mudam a atuação do médico veterinário diferentemente do médico humano. Mas é muito similar à medicina humana, e tanto com relação aos diagnósticos, como tratamento e como prevenção. Doutor, agora uma curiosidade, existe alguns tipos de câncer que são mais comuns? O senhor recebe com mais frequência? Sim, a gente observa que hoje em dia o câncer de pele, né, que atua tanto cães e gatos, como o câncer de mama nas cadelas, são os mais frequentes no dia a dia do atendimento clínico. Doutor, e a questão da prevenção? Eu tenho que me preocupar desde pequenininho ou existe um tempo certo? Interessante, muito semelhante. O câncer ele pode atingir qualquer idade do animal. Entretanto, estatisticamente, a gente vem observando que os animais idosos são aqueles mais acometidos de doenças neoplásicas, que seria o câncer. Nos cães, a preocupação normalmente ocorre a partir do 7º ano, dependendo um pouco da raça. Raças maiores mais precocemente e raças de tamanho menor mais tardiamente. E os gatos a partir dos 10º ano de vida. Doutor, então o senhor pode atribuir que o número de câncer está aumentando porque os animais estão vivendo mais, é isso? Na realidade a gente vê essa insidiosidade, o nível de incidência maior do câncer entre os animais de companhia, muito mais pelo diagnóstico precoce. Nós temos hoje recursos diagnósticos melhores e também por causa do aumento da longevidade, né? A medicina veterinária vem avançando, então quando você aumenta a expectativa de vida desses animais, notadamente você vai ter pacientes mais susceptíveis ao aparecimento de doenças neoplásicas, no caso o câncer. Doutor, agora vamos lá, mito ou verdade? Muita gente fala que castrar previne o câncer. Me diga aí. Castrar, se a gente correlacionar isso com as fêmeas, isso é uma verdade, né? Hoje, inúmeros trabalhos publicados atestam que você castrar uma fêmea precocemente, você diminui a incidência principalmente dos tumores de mama. O que é que a gente chama de precocemente, né? Isso é uma grande dúvida, uma confusão, uns dizem uma coisa ou outra. Os trabalhos mostram que a castração antes do primeiro cio anula significativamente a presença de tumores mamários e no máximo entre o primeiro e o segundo cio. Nas gatas, isso também é verdade. Entre os machos, a castração diminui a incidência de tumores de próstata e tumores da região do ânus. Então, castrar fêmeas e machos traz benefícios, sim, com relação a evitar cânceres. Nós somos particularmente favoráveis. Doutor, uma vez que é diagnosticado o câncer, os tratamentos que tem na oncologia veterinária, eles são também eficazes? Essa é uma das grandes particularidades com relação ao câncer entre os animais, né? Na medicina humana existe um arsenal terapêutico muito mais disponível aos clínicos e na veterinária esse arsenal existe, mas em menor monta. O que a gente preconiza assim, é que antes de tratar
a gente tem que pesar muito na balança aquilo que a gente chama de qualidade de vida do paciente, né? Câncer hoje a gente não fala muito em cura, a gente fala em remissão, em conviver com a doença. Então os tratamentos eles buscam principalmente reduzir o dano que essa doença provoca aos pacientes e aumentar a sua longevidade, a sua sobrevida. Doutor, não podia deixar de perguntar que nos grupos que eu participo sobre animais, as pessoas falam muito a questão do anticoncepcional. O senhor é a favor, contra, causa o câncer? Eu particularmente tenho observado que pacientes que fazem uso de anticoncepcional têm trazido problemas sim. Existem trabalhos que mostram que alterações no tecido mamário são provocadas pelo uso de anticoncepcional. Claro, cada caso é um caso. O clínico ele pode orientar bem os tutores responsáveis quanto à opção ou não de usar o anticoncepcional. O que a gente orienta, assim, quanto você puder evitar o uso de anticoncepcional em animais, maior os benefícios para esse animal em termos de sua longevidade e a presença ou não de doença neoplásica. Doutor, eu sei que é muito difícil o senhor ter um tempo para a gente, mas eu já fico aqui o convite para o senhor voltar e esclarecer mais, porque com certeza a gente começa a receber mais perguntas. Sim, a gente hoje vem observando essa necessidade dos tutores, né, de terem mais informação. O que a gente aconselha assim, o seu clínico, o seu profissional que conhece o seu animal, que conhece toda a inserção desse animal dentro do convívio social, é a pessoa mais indicada para indicar ou não um oncologista. Antes de consultar um oncologista, consulte seu clínico e ele vai indicar uma pessoa de confiança e essa pessoa pode dar uma orientação melhor quanto à neoplasia e ao câncer. E eu fico à disposição, qualquer assunto específico, a gente voltar aqui e comentar. E é importante falar que tem que ir no médico veterinário, tem que ir lá, a gente tem que fazer isso. É importante que você entenda que só o veterinário pode orientar de forma segura a saúde do seu animal e evite a todo custo a automedicação, né? Aquela história de que deu certo para fulaninho e vai servir para o meu. Isso não é bem assim. Então, o seu clínico de confiança, a pessoa que conhece o seu pet, é a melhor pessoa indicada para te orientar, fazer com que o seu animal viva bem e viva muito. Doutor Maurício, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Eu que lhe agradeço estar aqui presente e contribuir. E qual será a novidade que o repórter Fuinha traz hoje? É com você, Fuinha. Olá, pessoal. Nha, 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 nha. Repórter Fuinha informa. Fucei. E aprendi sobre pássaros que falam. Presta atenção. Os papagaios não são as únicas aves capazes de imitar a voz humana e outros sons. Todos os pássaros podem falar, porque possuem uma membrana chamada siringe, que fica entre os pulmões e a traqueia e permite a emissão ilimitada de sons. Nhanhã, papagaios, anuns e gralhas, só para citar algumas espécies, hein? São muito sociais, vivem em bandos, costumam à noite se reunir e, pelo canto, trocar informações sobre alimentos ou alertar sobre a proximidade de predadores! Quando, porém, essas aves são postas em cativeiro... Meu Deus, não coloquem animais em cativeiro! Deus do céu, parem com isso! Não coloquem animais em cativeiro! Ora, quando, porém, as aves são postas em cativeiro, sua comunicação é interrompida, o que as deixa profundamente frustradas. Consulte sempre um veterinário e lembre, animais pintam o mundo melhor. Repórter Fuinha informou. E aí, gente, gostaram do programa? Olha, tem alguma dúvida sobre o que foi passado hoje? Manda a pergunta pra gente. Tem uma sugestão ou quer rever uma matéria? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Quer aparecer aqui no Meu Pet é Lindo? Faz uma foto ou vídeo com seu bichinho de estimação e manda aqui, ó, para o nosso WhatsApp. E não esquece, o nosso encontro é semanal, tem que ficar ligadinho aqui nos horários. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima!